Olá, sou Laís, professora de Filosofia do IFAL, Campus Coruripe, e fui desafiada pelo André a participar do desafio Mais 20 Livros. Eu trouxe o livro chamado Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. É um romance histórico lançado em 2006. A autora é uma publicitária, nascida em Minas Gerais e que, num dado momento da sua história, resolveu que o destino a guiasse. O destino a levou para a ilha de Itaparica, na Bahia, onde, nos fundos de uma igreja, ela encontrou manuscritos. Esses manuscritos, com a leitura, ela descobriu que era de uma mulher que foi escravizada, africana, do reino de Daomé, Savalu, atual chama-se Benin, e foi trazida ao Brasil, à força, pela escravização. E nesses manuscritos ela conta, na forma de diário, sobre a sua própria história, tanto a sua vida pessoal quanto dos acontecimentos que ela participou. Um desses acontecimentos foi a Revolta dos Malês, que aconteceu em 1835 em Salvador, mas que repercutiu em todo o Brasil escravista, na forma como se tratava os escravizados e na política como um todo brasileira. Esse livro, enquanto ela montava esse livro, ela chegou à conclusão de que poderia ter sido escrito por uma figura misteriosa, mas também importante da história brasileira, que foi a Luísa Maim, mãe de Luiz Gama, um advogado, poeta, escritor, jornalista, enfim, um homem genial que participou ativamente do momento histórico em que ele viveu. E ele não conheceu a sua mãe, né? Ele foi afastado da sua mãe aos 7 anos, porque o seu pai vendeu. Ele conta que o pai vendeu, o pai branco, vendeu o seu próprio filho, que era o Luiz Gama, indo para São Paulo. Então, nesse processo, ele não conheceu a sua mãe, e Luísa Maim ficou como uma figura histórica misteriosa, que se sabia que ela tinha uma atividade política, mas não se sabe bem como ela foi e quem foi. Então, há a possibilidade desses manuscritos terem sido feitos pela própria Luísa Maim. Foi a história que Ana Maria Gonçalves contou. Então, ao contar a história por meio da própria Luísa Maim, chamada de Querrinda, que é o seu nome africano, ela conta não só a história pessoal dela, como a história do Brasil. Esse livro caiu nas minhas mãos pela minha orientadora, a professora Marisete Lucini, que me falou desse livro, e desde que eu comecei o livro no ano passado e não consegui parar. Li rápido esse livro, que é grande, mas você não acaba logo, porque ele leva você para dentro mesmo da leitura. Então ele é muito bem escrito e traz muitas informações sobre o Brasil da época, que reflete sobre o que é o Brasil hoje em dia. Tanto o nosso pensamento a respeito da escravização, quanto as feridas que existem ainda na nossa história, que não foram resolvidas, né? E que isso acaba refletindo muito sobre o pensamento brasileiro. Então eu indico esse livro para todo mundo e desafio a todos a participarem do desafio Mais 20 Livros e a hashtag Desafio Mais 20 Livros 2019. Um abraço.